Olá, que Deus abençoe a todos, que Ele abençoe sua casa e que Ele abençoe também a toda a sua família. É um prazer retornarmos mais uma vez com todos vocês com o programa Não Desista. Você vai acompanhar várias histórias no nosso programa de hoje. Histórias de pessoas que superaram a depressão, pessoas que venceram os problemas espirituais que vivenciaram, pessoas que estiveram numa situação muito difícil, muito crítica, mas através da fé elas conseguiram vencer. Eu quero que você saiba que tem jeito para a sua vida. Às vezes vem pensamentos negativos de que tudo está acabado, de que não adianta lutar. Vem pensamentos de derrotas, de fracassos, pensamentos de que você nasceu para sofrer, você nasceu para viver uma vida infeliz. São esses pensamentos que você tem tido. Você tem ouvido apenas palavras que te deixam para baixo, desanimado, desacreditado. Mas aqui no programa você vai ouvir palavras que vão te ajudar, que vão te sustentar. Você vai ouvir palavras que vêm de Deus, da palavra dele, da Bíblia Sagrada. São palavras que nos trazem forças, que nos dão a direção. E se você tão somente ouvir, se você crer naquilo que vamos apresentar a você, esteja certo, a sua situação também poderá mudar, porque o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus hoje. Ele não mudou, ele continua grande, forte e poderoso. Daqui a pouco você vai conhecer aqui no nosso programa, temos aqui nos nossos estúdios a nossa convidada, temos a Sandra, que daqui a pouco vai relatar a sua história. Sandra tinha problemas espirituais desde a infância. Ela via vultos, sentia presenças estranhas. Aos 17 anos, envolveu-se com forças ocultas. Foi feito também um ritual. No dia do seu casamento, ela entrou em depressão, foi vítima de violência doméstica. Ela perdeu tudo, perdeu empresa, perdeu casa. Enfim, você vai saber daqui a pouco, você vai conhecer a história dela. Ela é aquela pessoa que realmente foi vítima de uma maldição, foi vítima de uma inveja. Muitas pessoas perderam tudo porque foram vítimas de bruxarias ou foram vítimas de inveja. E eu quero que desde já adiantar para todos que tanto a inveja quanto um trabalho de bruxaria tem o mesmo poder de destruição. Aliás, a inveja chega a ser pior do que um trabalho de bruxaria. Você sabia disso? Sabia que a inveja destrói mais do que qualquer bruxaria, qualquer trabalho? Tem pessoas que têm medo de bruxarias, mas a inveja causa danos muito, muito, muito piores. Nós vamos também conversar daqui a pouco com o bispo Serafim de Paris e ele vai trazer um depoimento de lá. A senhora Cristina, lá de Paris, vai conversar conosco e o bispo Serafim também. Ela vai falar dos problemas que vivenciou. Ela foi uma pessoa muito depressiva, aliás, teve uma depressão profunda devido aos problemas que viveu na sua vida. Ela vai contar aí o abuso que sofreu, um abuso sexual aos 7 anos, uma criança ainda, quando foi abusada. E olha que história triste, ela foi abusada por mais de 4 homens. Imagina, uma criança de 7 anos que foi abusada por mais de 4 homens. Que coisa terrível. Ela vai contar essa história daqui a pouquinho. Você pode entrar em contato conosco a partir de agora. Você pode ligar para a nossa central de atendimento. Nós temos os pastores à disposição, equipa de fé. Você pode ligar para desabafar, para contar os seus problemas, para pedir socorro, ajuda. Você que não tem conseguido, às vezes, nem se levantar da cama, você se levanta com muita dificuldade, desanimado. Você pode agora mesmo falar conosco. Na nossa central temos o pastor Felipe. Bom dia, pastor Felipe. Bom dia, bispo, e a todos dessa programação. Conforme o senhor falou, já tem aqui pessoas ligando, bispo. O Nelo, da Finlândia, ele pede oração porque a vida financeira dele está totalmente amarrada. Ele já foi orientado. Também temos aqui a Conceição, que ela é de Castelo Branco, bispo. A família dela está toda destruída. Ela pediu oração, a gente também já orientou a ela. A Maria, de Lisboa, está também desempregada, tem problemas de saúde, foi vítima de inveja.
ela também pede oração, a gente também já orientou a ela. Temos também a Natália, que é da Grande Lisboa, ela pede oração porque tem muitas dores de cabeça, ela também teve depressão, está com depressão e foi vítima de bruxaria, conforme o senhor falou. Tem aqui também, bispo, a Leonor de Tondela, ela pede oração para o filho que está nas drogas. 21836-8008, são várias as pessoas que têm ligado, bispo. E você que está acompanhando esse programa, ligue, porque nós estamos aqui para ajudar você. Uma palavra pode mudar a sua vida. Então, nós estamos aqui aguardando. Pode ligar, 21836-8008. Nós vamos agora a uma matéria que fala sobre a depressão. E nessa matéria você vai ver a história da Ana Paula. Ela vai falar o que se passou, você vai saber o que se passou na vida dela. E eu queria que você acompanhasse com bastante atenção, muito interessante, essa matéria. Vamos ver. No ano passado, 29 mulheres morreram vítimas de violência doméstica. Os dados são da Associação de Apoio à Vítima e mostram que nos últimos 11 anos, 428 mulheres perderam a vida e 500 sofreram tentativas de morte. No mapa da violência doméstica, Ana Paula sabe bem a dor física e emocional. Durante anos, ela foi casada com um homem agressor que lhe causou danos no corpo e na alma. Tinha acabado um casamento de muitos anos, com violência doméstica e muitos maus tratos e muita coisa a acontecer. O meu marido tinha o vício do jogo, então também não fazia companhia nenhuma e o dinheiro desaparecia, mas ele também nunca admitiu que era ele que gastava no jogo. Faltava o dinheiro, não é? E então foi um sofrimento muito grande, porque ele mentia muito, mentia, traía e a minha vida estava assim toda num caos. Estava muito triste, muito abatida, tentei suicídio, só tinha tentações para ir à varanda e mandar-me da varanda. Nunca contei nada disto a ninguém, mas era isto que eu fazia e que me sentia, que eu queria fazer e só queria desaparecer de casa. A estes problemas somaram-se outros de saúde que vieram acentuar ainda mais a tristeza e dor que sentia. Tinha psoríase, tinha sinusite e tinha muitas dores na coluna. Não tinha cura para médicos. Violência doméstica, adição, vontade de morrer e doenças. Ana Paula vivia em sofrimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso veio uma depressão profunda, diagnosticada e acompanhada em psiquiatria. Tive uma depressão que andei no Júlio de Matos durante 12 anos. Era uma depressão profunda, demorada, prolongada e tomava os medicamentos, andei em psicólogos, na psiquiatra e andava nisto há 12 anos. Talvez esta história seja a sua atualmente. Talvez você esteja há anos a passar por uma doença da alma que para os médicos não tem cura. Se é esse o seu caso, continue a acompanhar o programa de hoje e veja que existe uma solução. Muitas mulheres têm sido vítimas da violência doméstica e isso tem feito com que muitas caiam numa profunda depressão. Nesses 6 primeiros meses em Portugal, 16 mulheres foram mortas por violência doméstica. E ontem mesmo morreu mais uma mulher vítima da violência doméstica. Podemos ver a fonte aí, né? Você vê a fonte dessa notícia. Morreu mais uma mulher vítima da violência doméstica. Bem, o ano passado foram 29 mulheres que perderam a vida vítima da violência doméstica. Nesses 6 primeiros meses já estamos em 16 mulheres. Eu vou conversar com a Sandra, que está aqui conosco no programa, conforme já apresentei no princípio da nossa programação. A Sandra
foi vítima também da violência, mas o sofrimento dela começou muito cedo, bem cedo mesmo. Sandra, tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom, vamos à sua história, né, Sandra? A sua história de sofrimento começou muito cedo, né? Você era ainda criança, né? Sim, Sr. Bispo, eu recordo-me de muito cedo, tenra idade mesmo, 4, 5 anos, eu sofria com medos que não tinham justificação. Se me perguntassem porquê é que estás com medo, eu tinha medo, não sabia explicar. Mas o facto é que havia explicação, porque esses medos vinham de coisas que eu via e que realmente uma criança com 4, 5, 6 anos não sabe explicar a um adulto aquilo que está a ver, ou as presenças que sente. Eu não dormia à noite, os meus pais tinham que vir para o meu quarto, porque se eles não estivessem lá, eu não dormia. Aconteceu várias vezes os meus pais estarem, o meu pai ou a minha mãe estar a dormir no quarto comigo e eu estar a dormir profundamente e eles levantarem-se para irem para o quarto deles e eu acordar sem justificação e não dormir mais enquanto eles não ficassem ali. E foram muitos anos com esta situação. Entretanto, obviamente que os pais fazem tudo por um filho e tudo aquilo que iam dizendo aos meus pais para fazer, para eu poder deixar de estar nesse sofrimento, nessa ansiedade, eles faziam. E recorreram a vários sítios. Recorreram a médicos, videntes, médiuns, tudo para poder ajudar. E tudo aquilo que lhes era dito era feito. E melhorava um tempo, depois voltava tudo ao mesmo. E foi assim a minha infância até crescer e depois virem outros problemas advindos daí. Eu fui crescendo, foram dizendo aos meus pais que essa situação que eu vivia, essas presenças que eu sentia, as coisas que eu via eram provenientes de um dom que eu tinha e que eu tinha que desenvolver esse dom para poder ficar curada. E realmente aos 17 anos eu comecei a envolver-me com o ocultismo. Comecei a envolver-me, a estudar, a tentar aprender mais. Tirei um curso de cartomância, de tarô e nada melhorava. Eu casei, entretanto, e tudo o que aparentemente era para dar certo, porque eu tinha profissionalmente uma boa profissão, o meu marido também, financeiramente tínhamos uma vida muito estável, o facto é que nada dava certo. O dinheiro desaparecia e havia muitas brigas em casa. Quando foi que surgiram... Você se casou com que idade? Casei com 24. 24. E os problemas no seu casamento, brigas, surgiram já depois de quanto tempo de casamento? Pouco tempo. Muito pouco tempo depois do casamento. Eram brigas... Aliás, as brigas já vinham antes do casamento, porque realmente um mau casamento não se vê depois do casamento, começa-se a ver antes. Nós é que não queremos ver. As brigas já vinham antes e depois do casamento vieram piores. E aí veio, com essas brigas, veio a violência doméstica psicológica. E se eu já sofria de ansiedade, embora não soubesse que sofria de ansiedade, aí as coisas começaram a piorar. A violência doméstica, você falou da... Ela era só psicológica ou física também? Não, só psicológica. Só psicológica. Quer dizer, é o que muitas mulheres sofrem. E às vezes essa violência, pastor Pedro, não é física, mas a violência psicológica às vezes machuca mais a mulher do que propriamente a violência física, né? Eu já atendi muitos casos em que a pessoa dizia exatamente isso. Eu preferia levar um soco, uma bofetada, do que ouvir palavras tão ofensivas, que humilham tanto. É mesmo assim, bispo. Na verdade, não devia acontecer nenhum tipo de violência, né? Sim, senhor. Nenhuma. Mas a senhora que está acompanhando o programa, talvez a senhora diga exatamente assim: olha, senhor bispo, a única coisa que falta é o meu marido me agredir fisicamente, porque o resto ele faz. Ele me coloca vários nomes em mim. Ele me chama de vários nomes, me humilha, me joga no chão mesmo, me faz sentir a pior de todas as pessoas da face da terra. Ele tem prazer de me humilhar. Eu já atendi muitos casos assim, de mulheres que dizem isso, que o marido tem prazer de humilhá-las,
diante dos parentes, diante dos familiares. Aliás, há homens que não sei se eles pensam que isso vai mostrar que eles são homens, né? Que o homem tem que ser visto como aquela pessoa que é bruto no falar, que trata a esposa com grosseria na frente dos outros para mostrar que quem manda é ele, não é? Mas o fato é que isso realmente existe, infelizmente. Existe sim. Então, quando ele está com os amigos, ele maltrata a esposa. Quando ele está com os familiares, ele maltrata também a esposa. Então, isso é um tipo de violência. Violência, sim, é uma violência. Então, há mulheres que sofrem a violência física, outras sofrem a violência emocional, a violência psicológica também. Ameaças. Às vezes ela não apanha, fisicamente não apanha, mas ela é ameaçada constantemente. Ou seja, ela tem o seu lado emocional, psicológico, constantemente bombardeado por palavras, por ofensas, por ameaças. Isso tudo caracteriza a violência. Agora, quando parte para uma agressão física e até mesmo quando a morte, como aconteceu agora, essa notícia aí que saiu no jornal, de mais uma mulher que perdeu a vida aqui em Portugal, vítima da violência, aí realmente a coisa passou de todos os limites, de todos os limites. Se você sofre com algum tipo de problema no seu casamento, na sua casa, se está a sofrer com essa situação, então é preciso pedir ajuda, é preciso buscar ajuda. Daqui a pouco a Sandra vai falar como ela conseguiu resolver esse problema. Ela saiu dessa situação. O casamento dela, de sofrimento, já não é mais o mesmo. Agora, Sandra, é uma coisa que é bom falar. Foi no seu casamento que houve um trabalho, um ritual, né? Foi feito um trabalho. Sim. No dia do meu casamento, aqueles bonequinhos do bolo, eles desapareceram. E na altura eu achei normal, porque existe uma tradição em Portugal que um familiar tira esses bonecos do bolo, guarda, esconde e um ano depois faz uma nova festa e oferece os bonecos de novo aos noivos. Um facto é que os meus bonecos desapareceram e nunca mais apareceram. Anos mais tarde eu vim a saber que existe de facto um ritual que é feito com os bonecos para destruir aquele relacionamento. Porque os bonecos ali representam o noivo e a noiva. E a união. Exatamente. E se alguém pega os bonecos e faz um trabalho, uma bruxaria, então quer dizer, para separar, para aquele casal viver o inferno, até a separação. Então o casamento começou bem, mas depois os problemas surgiram. Exatamente. Mas houve separação? Sim, sim. Ao fim de uns anos, as coisas iam-se deteriorando cada vez mais e eu optei por pôr um fim àquele relacionamento, porque não dava mais, não era nem para mim, nem para ele, e eu entendi na altura que era preferível cada um ir para o seu canto e seguir cada um com a sua vida, e foi assim que aconteceu. Depois de quanto tempo de casamento? 7 anos. 7 anos. Não é um número comum, esse é um número que até é profético, até bíblico, não é? E nós sabemos que nos rituais eles usam muito o número 7, exatamente para imitar as coisas de Deus. Usam muito 7. Agora, tinha filhos? Tinha 2 filhos, sim. 2 filhos. Obviamente que essa situação afeta sempre os filhos. Uhum. Os meus filhos eram muito pequenos, na altura eu não notava alteração nenhuma neles, mas obviamente que com o crescimento e com a adolescência vieram à tona alguns problemas que eu creio que adviram dessa separação. A rebeldia, mau comportamento escolar, más companhias, foram tudo situações que vieram acopladas a essa separação, porque no fundo a criança passou a viver só com a mãe, tinha a presença do pai às vezes, mas não havia um pai físico em casa e a ordem natural é que existe um pai e uma mãe para educar uma criança e não era o caso. E com tudo isso, com todas essas situações, a violência psicológica, a separação, a morte do meu pai, que aconteceu, entretanto, no meio disto tudo, eu desenvolvi uma depressão profunda, que durante muitos anos eu neguei essa depressão profunda, mas
não se pode negar uma vida toda. A depressão trouxe outras situações, trouxe síndrome do pânico e foi muito complicado. Foram anos muito difíceis, com muitos problemas, com medos constantes, com pânicos. Eu cheguei a dar entrada no hospital várias vezes. Muitas das vezes as pessoas que estavam na sala de espera não entendiam o porquê que eu estava naquele estado e comentavam que eu era louca ou que eu estava drogada e por isso é que estava naquela condição. Tomava muitas medicações? Tomava medicação para a depressão. Tinha um medicamento que estava comigo sempre, que era para tomar em SOS, e esse medicamento eu costumava dizer que era a minha fonte de vida, que se ele não estivesse ali comigo, era o suficiente para eu ir para o hospital. E aconteceu muitas vezes eu olhar para a mala e não o ver lá, ele estar lá, mas eu não o ver e eu entrar em pânico e terem que me levar para o hospital. Isso aconteceu frequentemente. Ficou separada há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Agora, depois de 7 anos, como foi que você conheceu o trabalho da Igreja Universal? Eu conheci o trabalho da Igreja Universal antes desses 7 anos. Certo. Nessa fase de depressão profunda, de síndrome do pânico, a minha mãe conheceu o trabalho da Igreja e começou a convidar-me para eu ir. E é curioso que muitas das vezes nós estamos no fundo do poço, mas não aceitamos uma ajuda de uma mão que nos está a ser esticada para nos tirar daquele fundo do poço. E era isso que acontecia. Eu não queria ir à igreja, não queria sequer ouvir falar da igreja. Mas a minha mãe continuou perseverante, vinha, fazia com certeza a parte dela com Deus pedindo por mim, até que um dia eu aceitei o convite para vir à igreja, uma sexta-feira. E fui, ouvi tudo aquilo que estavam a falar. Curiosamente, eu várias vezes durante a reunião olhei para a minha mãe e pensei, será que ela contou a minha história? Porque tudo aquilo que estava a ser falado era a minha vida. Era o que eu tinha vivido, era o que eu estava a viver. E aos poucos as coisas foram mudando, realmente. Eu continuei a participar das reuniões, a cumprir aquilo que me era orientado a fazer, porque eu pensava assim, se até esta idade, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo aonde eu recorri, fosse médicos, fosse bruxarias, fosse ocultismo, tudo onde eu ia, e me diziam, faz, eu fazia, porquê que aqui eu não vou fazer? Então eu vou cumprir. E realmente foi através das orientações que me foram dadas, da minha obediência, aquilo que me foi dito para fazer, que a minha vida mudou. E hoje o que é a sua vida? Então, hoje eu sou uma pessoa tranquila. Se reconciliou com o marido, né? Não, casei de novo. Casou de novo? Porque vocês se divorciaram? Sim, sim. Nós divorciámos. 7 anos depois eu conheci uma pessoa dentro da igreja e casámos. Aquele casamento antigo se foi? Foi. Ficou para trás. Certo. E escreveu-se uma nova história. Casei de novo, sou uma pessoa completamente transformada. Não tenho mais medos, nervosismo, nada disso existe. Uhum. Sou bem tranquila e sou feliz. Porque no passado também, além da perda, dessas perdas que já mencionadas, também houve perdas materiais. Sim, né? sim. Com o divórcio eu perdi uma empresa, perdi a casa, fiquei com muitas dívidas. E são tudo coisas que vão pesando para quem tem depressão. Qualquer migalha é uma pedra gigante. E são coisas que pesam muito em quem está nessa condição. E realmente só a presença de Deus, só a ajuda. Esse casamento hoje, Sandra, você é realizada, feliz? Completamente. Sim. Nada de violência psicológica, não, emocional? Não tem nada a ver. Não. Tem acontecido prosperidade, tem sido abençoados? Sim, temos sido abençoados. Não estamos ainda onde queremos, mas vamos lá chegar. Isso é que é importante, né? Agora, o principal, você se libertou, a maldição foi quebrada, sim. Sua vida sentimental foi refeita. Sim, né? sim. Então, é o mais importante. E, claro, a paz que você tem, presença de Deus,
Quer dizer, você hoje é uma nova criatura, uma nova pessoa. Completamente. Não tem nada a ver. Nada a ver com a outra, Sandra. Não. E quem me conhece do início até agora, nestes quase 15 anos de percurso, nota a diferença do antes e do agora. É. Qualquer pessoa que olhar para o seu rosto vê que você é feliz, você não tem depressão. Não, não. Porque o rosto de uma pessoa, mostra o rosto dela. Não há fotos antigas sua para mostrar aí. Se tivesse, podíamos fazer uma comparação. Mas uma pessoa que tem paz, que está bem interiormente, isso é mostrado no rosto dela. Então, hoje, por exemplo, seu rosto está aí na tela. Qualquer pessoa que vê, que olha para o seu rosto agora, vê que você é uma mulher feliz, que você tem paz, que o que está dentro de você é o que reflete no rosto. Então, isso acontece com qualquer pessoa. O nosso rosto reflete o nosso interior. Sem dúvida. Então, o seu rosto reflete o que Deus fez na sua vida. Então, é isso que Deus quer fazer pela senhora. O seu rosto reflete tristeza. Tristeza, angústia, amargura, porque a sua vida tem sido de dor, tem sido de sofrimento. Mas tudo isso pode ter um fim. Toda depressão pode ter um fim. Toda tristeza pode acabar. A sua vida pode mudar. Talvez você pergunte, mas me diga, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que a Sandra fez. Ela chegou à Igreja Universal do Reino de Deus. Foi onde ela aprendeu a vencer. Ela aprendeu a usar a fé. Foi na Igreja Universal do Reino de Deus que a vida sentimental da Sandra foi restaurada. Então, se você fizer o mesmo que ela fez e o que outras tantas pessoas fizeram, você também vai conseguir se ver livre dessa situação na qual você se encontra. Eu vou colocar um intervalo agora que fala de uma reunião muito especial que teremos nesse domingo, que será uma concentração de fé e milagres com a presença do Bispo Macedo. O Bispo Macedo tem viajado pelo mundo e onde ele chega, onde ele faz as reuniões, naquele lugar ele deixa a bênção de Deus para as pessoas ali, para aquele país, para aquela nação. E agora o bispo está aqui em Portugal. Antes da partir da sua viagem para outra nação, ele vai realizar uma grande concentração nesse domingo. Então, você deve aproveitar, porque o bispo vai fazer essa concentração e vai seguir a sua viagem missionária. Então, traga a sua família, convida os seus amigos, porque essa reunião de domingo será uma reunião muito, muito, muito especial. Veja essa matéria. Disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. É isso que o Bispo Macedo tem feito ao longo destes 41 anos, desde que fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. E nesta visita missionária não tem sido diferente, depois de ter passado por Lisboa. Quando você recebe o Espírito de Deus, é Deus dentro de você. É o Espírito da Santíssima Trindade dentro de você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quanto é que vale isso? Pelo Porto, nada mais na minha vida é importante do que a minha salvação. Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Nem mulher, nem filhos, nem trabalho. Nada, 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 nada é mais importante do que a minha salvação. E porque eu tenho tanto cuidado com a minha salvação, que eu quero que vocês também tenham a mesma coisa. E por Vila Nova de Gaia, se você merece, se você não merece, não interessa. O que importa é quando você esboça uma fé, quando você manifesta uma fé na palavra de Deus, não é na minha palavra. Na palavra de Deus, então acontece aquilo que você quer. Agora o Bispo Macedo irá encerrar esta visita missionária ao nosso país numa reunião especial este domingo no Templo Maior. Venha participar neste encontro único com mensagens edificantes, orações fortes e um grande louvor a Deus.
este domingo, dia 23 de junho, às 9h30, no Templo Maior em Lisboa, o encerramento da visita missionária do Bispo Macedo a Portugal. Na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, em Lisboa. Essa concentração será imperdível. Você tem que aproveitar essa oportunidade para trazer toda a sua família. Não é sempre que nós podemos ter uma concentração com o Bispo Macedo. Imagina, várias nações, as pessoas têm tanto desejo de ter uma reunião, de ter uma oportunidade de participar de uma concentração com o Bispo Macedo, não é? Mas como é que ele vai estar em todos esses lugares? Fica muito difícil. Então, aqui em Portugal, você tem a oportunidade de estar conosco. O bispo esteve domingo passado no Porto, pelas 9h30, depois às 18 horas, em Vila Nova de Gaia. E vai encerrar essa viagem missionária nesse domingo, aqui conosco no Templo Maior. Então, todos são os nossos convidados, não é? Todos os membros da Universal, obreiros, jovens, evangelistas, frequentadores, você de qualquer denominação, católico, espírita, não importa a sua religião. Se você está aflito, desesperado, tem depressão, problemas familiares, você tem a oportunidade de participar dessa concentração domingo às 9h30. Nessa viagem missionária aqui a Portugal, na reunião que o Bispo Macedo fez no Porto, no domingo passado, ele conversou com a Vânia. A Vânia sofria com muita depressão. E eu queria que você acompanhasse essa história, esse depoimento, muito forte mesmo, a história da Vânia. Vamos ver. Então, Vânia, diga pra gente, você teve depressão? Tive depressão durante 12 anos. 12 anos? Sim, tive depressão de 13 para 14 anos. De 13 para 14 anos. E durou 12, 13 anos. 12, até os 25 anos. Sim. Então, Vânia, diga pra gente o que é a depressão. Você pode exprimir o que você sentiu durante esses 12, 13 anos? Uma tristeza profunda, uma dor na alma que ninguém tira. Eu, quando penso naquilo que eu tenho hoje e naquilo que eu era, é uma diferença incomparável. Eu não dormia, eu não comia, eu tinha medo de morrer enquanto comia, eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de sair na rua, eu tinha medo de tudo. E aquela tristeza me consumia. Além disso tudo, tristeza. Muita tristeza. Como é que é essa tristeza, Vânia? Diga pra gente, o que é? Porque às vezes a gente fica triste por um aborrecimento, por um problema que não resolveu, a gente fica triste com outras pessoas, enfim. Tem momentos de tristeza que todo mundo tem, é ou não é, pessoal? Mas eu pergunto, que tipo de tristeza é essa de uma... Desânimo. Desânimo. Não ter vontade de fazer nada, não conseguir fazer nada, sentimos-nos limitados, como se algo estivesse dentro de nós e não nos deixasse agir para nada. Nada. Um vazio, nada me alegrava, nada. Isto tudo porque a minha mãe tinha depressão e aquilo passou para mim. Eu chegava à casa e a minha mãe tentou várias vezes o suicídio. Eu, como era nova, aquele espírito passou para mim. Aquela tristeza toda, aquela angústia, eu não tinha vontade de sair, eu não conseguia sair, eu olhava para dentro de mim como se fosse escuro, tudo preto. Quer dizer que para você tudo como estava se cinza. Em luto, como se estivesse sempre em luto. Luto, como se alguém tivesse morrido. Então, Vânia, durante esses 13 anos de angústia, tristeza, você chorava muito? Todos os dias. Chorava do nada? Todos os dias, do nada. Ficava com vontade de ficar num quarto escuro? Eu ficava no escuro, sempre. Sempre? Eu tinha que ir para a escola, eu era estudante, eu não conseguia. Eu entrava no autocarro, dava-me um ataque de pânico. Eu estava na aula, dava-me um ataque de pânico. Quer dizer que esse estado de tristeza profunda era 24 horas por dia. 24 horas. Eu não me lembro de sorrir. O segredo é passar para vocês o que está escrito na Bíblia, não o que é pensamento de um homem, ideia, teologia. Não,
é passar para as pessoas o que está escrito na palavra de Deus. Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. Essa verdade aqui, você só encontra com Deus, com o Espírito Santo. E a Vânia teve esse acesso à palavra de Deus, não foi, Vânia? Foi. Logo no primeiro dia, aquela palavra que era tão diferente de tudo aquilo que eu ouvia, tenho que pôr em prática isto. Colocar em prática a palavra de Deus. Naquela semana eu resolvi a minha vida. Naquela semana? Naquela semana. Eu saí daqui decidida. Bem, eu vou ter que perdoar, porque eu fui entendendo ao longo da reunião aquilo que eu tinha que fazer. Cheguei a casa, pus os santos fora, doeu fazer aquilo. Porque eu estava apegada sentimentalmente àquilo, era uma vida inteira. Pus aquilo fora, tudo que representava idolatria, tudo. Fui pedir perdão a quem tinha de pedir perdão. E engraçado que havia pessoas que eu não via há anos, e naquela semana Deus fez com que eu me encontrasse com aquelas pessoas para pedir perdão. Eu pedi perdão, então, perdoei. Está vendo? Vocês estão vendo? Olha o segredo. Ela começou a praticar a palavra de Deus. Como? Fez tirar, remover da sua casa os ídolos. Os ídolos. Porque os ídolos têm pernas, mas não andam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. É verdade ou não é? Sim ou não? Removeu a idolatria. Primeira coisa, pediu perdão às pessoas que tinham mágoa. Sim. E isso é muito difícil também. Aliás, mais difícil. É ou não é? É, muito. Tem gente que não quer perdoar. Na hora que vamos ter com a pessoa, está ali aquilo. Vou ou não vou? Mas na hora que nós... Eu perdoo, ou eu te perdoo, o que quer que seja, na hora sai. Depois de dizer a palavra, sai. Porque é decisão. Vânia, depois, o que você... Você deixou os ídolos, deixou ou perdoou todas as pessoas que você tinha mágoa, mas o que você fez? Vícios, tinha vício do tabaco e da droga. Eu peguei na Bíblia, peguei no maço de tabaco e disse: eu estou no sítio certo. E se essa promessa é verdadeira, o Senhor... Eu vou deixar de fumar, eu vou tomar a atitude, mas o Senhor vai tirar a vontade de sequer eu ter vontade de fumar um cigarro. E tirou na hora. Eu tinha estado grávida, eu fumei na gravidez, eu fumei enquanto amamentava, 2 maços por dia. Eu usava drogas, eu não conseguia. Como é que era possível? Eu nunca mais senti vontade. Eu não tinha vontade de pegar num cigarro. E foi assim. Deus removeu tudo? Tudo, na hora. Além disso, mais o quê? Batismo. Você foi batizada? Foi. Você foi batizar nas águas? Não, eu entrei nas águas, eu estava limpa, a minha consciência estava tranquila. Disse: agora eu vou tomar posse do Espírito Santo. Porque era a promessa. Então, primeiro deixou a idolatria, depois tirou a mágoa do coração, perdoou as pessoas, depois... O vício, deixou o vício, provou a palavra de Deus. Olha, se isso é verdadeiro, você pode fazer isso, você tem o direito de fazer isso, porque você é uma pessoa inteligente. Como é que eu vou saber que isso aqui foi Deus que falou? Como é que eu vou saber que toda a palavra, toda a Sagrada Escritura é Deus que falou? Só fazendo uma prova. Ó Deus, se isso aqui é verdade, eu quero isso agora. Eu quero ver isso agora na minha vida. Quer dizer, no caso do vício, deixou o vício na hora. Na hora. Depois foi batizada marquei naquele domingo. Batismo nas águas. Sei, eu estou limpa, estou pronta para receber o Espírito Santo. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então você partiu para o batismo nas águas. Depois então foi buscar o Espírito Santo. Em casa eu recebi, naquele dia. Naquele dia? Puxa, foi tudo rápido, hein? Foi uma semana. Que isso? Foi em casa. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? Que quer dizer o seguinte, em outras palavras, em resumo, ela tomou a Bíblia e começou a colocar em prática. Ela obedeceu. Ela honrou a Deus. Ela honrou Deus obedecendo a sua palavra. Isso é fé.
Quando você obedece a palavra de Deus, você está manifestando fé em Deus. Fé não tem nada a ver com sentimento, fé tem a ver com a razão, com a inteligência. Você ouve a palavra de Deus e pratica, obedece. Então você está honrando a Deus. Os dízimos são isso. Você honra Deus acima de todas as pessoas, inclusive a si mesmo. Quando a pessoa honra a Deus, Ele também a honra. Amém, pessoal? Entenderam? Vânia, muito obrigado. Deus abençoe você, tá bem? Para si que se sente cansado e sobrecarregado pelos problemas, Jesus diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Aos doentes, depressivos e aflitos, eu sou o Senhor que te sara. A si que sofre constantemente com as brigas no lar, que se sente desprezado pela sua família ou que está entregue aos vícios, Jesus diz: não temas, que eu te ajudo. A mãe que chora pela dor de ver o seu filho perdido, recebe o consolo que apenas o Espírito de Deus pode dar. Deus está a chamá-lo para uma nova vida. Domingo, dia 23 de junho, às 9h30, será o dia do chamado de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Escreva os problemas que tem vindo a enfrentar. Na sua visita missionária, o Bispo Edir Macedo estará a realizar um clamor especial para que Deus lhe dê uma nova vida, no Templo Maior, o Domingo do Chamado de Deus, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, a 200 metros do metro de Chelas, ou num templo da Universal mais perto de si. Nesse domingo, então, convida os seus amigos, traga a sua família nessa concentração. É uma oportunidade, é uma chance, e não é sempre que acontece. Então, quando você tem essa oportunidade, é bom aproveitar. O bispo vai orar pela sua casa, pela sua família, e tem uma palavra, uma direção para a sua vida. Inclusive, eu quero pedir às pessoas que, se você quiser, você pode fazer o seguinte: pega uma foto sua, uma foto, para que nesse domingo você apresente a Deus, embora você esteja ali, mas uma foto sua para ficar no altar, para que nós possamos constantemente pedir a Deus pela sua vida. Traga a sua família, você que está com depressão, angustiado, você que está desesperado, aflito, doente, desenganado, sua vida vai de mal a pior. Então, nessa concentração, você vai encontrar paz, a solução para a sua vida. Você já ouviu falar mal da Universal, já ouviu falar mal do Bispo Macedo, tantas coisas que você já ouviu falar, não é verdade? Mas agora você tem uma chance de participar de uma reunião com o Bispo Macedo e saber se ele é tudo isso que dizem, se é isso mesmo. Você vai comprovar, você vai entrar nessa reunião e vai poder assistir a esse culto com o Bispo Macedo. Minha amiga, meu amigo, você que está aflito, desesperado, você tem essa oportunidade. 9h30 nesse domingo, chega antes. Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, amplo estacionamento para você deixar a sua viatura enquanto você participa da reunião. Também as crianças poderão ficar na EBI, a Escola Bíblica Infantil, uma creche que temos ali para que fiquem as crianças. Elas têm momentos de diversão, têm lanches, enfim, a Escola Bíblica para as crianças é um ambiente muito agradável, as crianças amam, enquanto os pais assistem tranquilamente à reunião. Então, domingo, 9h30, vamos aguardar, nesse domingo, a todos vocês, tá bom? Será a grande concentração de fé e milagres com a presença amiga do Bispo Macedo em viagem missionária a Portugal. Então, antes agora dele seguir viagem missionária, ele fará essa reunião domingo, 9h30. Bem, vamos agora a Paris e vamos conversar por Skype com o Bispo Serafim, que está ali com a senhora Cristina. Bispo Serafim, bom dia. Bom dia, Bispo, e a todos que nos ouvem, nos veem. Nós estamos aqui com a dona Cristina, que igualmente, a exemplo da dona Sandra, o testemunho que o senhor mostrou, e da dona Vânia, que o Bispo entrevistou, nós vemos que a depressão é um problema generalizado
E aqui em França não é diferente. E nós vemos isso mesmo no meio da comunidade portuguesa, que é um problema muito, mas muito devastador. E a dona Cristina, que conheceu o centro de ajuda, ela vivenciou, ela sofreu o que era a depressão. Dona Cristina, bom dia. Bom dia, senhor. Há quanto tempo a senhora está no centro de ajuda? 4 anos. 4 anos. Como era e como começou o sofrimento da senhora? Como começou o problema da depressão na sua vida? O problema da minha depressão começou aos meus 7 anos de idade, quando eu fui abusada por um familiar. Então, a partir daí, eu comecei a ser uma criança muito nervosa, eu não dava nada na escola, eu via vultos, eu desmaiava constantemente. E então, os meus pais começaram a levar em bruxos, entre outras coisas. Aos 7 anos, a senhora foi vítima de abuso. E esse trauma, esse sofrimento passou a acompanhar a senhora na sua adolescência, na sua juventude, até que a senhora começou a viver, de facto, os problemas na depressão quando chegou o seu casamento. Foi isso como a senhora falava? Sim, senhor. Então eu casei com 17 anos e logo a seguir foi ainda o pior momento da minha vida, foi quando eu descobri que o meu marido era toxicodependente. Então ainda se agravaram mais os problemas nessa altura. Nessa altura a senhora já sofria com depressão. Sim, senhor. Quais eram os traumas, os sintomas que a senhora vivia já nessa altura? Eu tinha muito medo, eu chorava, eu só queria estar isolada, eu não convivia com as outras crianças, mesmo na escola. Eu era alguém que me punha sempre de lado, não queria contacto com ninguém. Gostava de estar no meu canto, no escuro, que ninguém me falasse. Me isolava imenso. E quando a senhora chegou aqui em França, então o sofrimento, a senhora veio em busca de uma vida melhor, mas o sofrimento, ele parou ou piorou? Ainda foi muito pior. Então, em 2001, as coisas com o meu esposo ainda pioraram ainda muito mais. Foi quando ele entrou ainda muito mais na toxicodependência. Então, eu aí fui para o fundo do poço. E eu fiz 3 tentativas de suicídio, uma delas eu fiquei em estado de coma. Como o pai era toxicodependente e a mãe suicidária, então os meus filhos foram colocados num lar e eu fui internada em psiquiatria, fechada durante 2 meses e meio e cortada de tudo e de todos, do meu esposo, da família, tudo. Era somente eu, 4 muros, mais nada. A senhora vivia os sintomas que a senhora vivia, a senhora passou por grande medicação, a senhora esteve internada aqui, como a senhora falou, em coma mesmo, em Paris, em França, ao ponto que a senhora, como testemunhava há pouco, falava com a gente, a senhora foi considerada inválida. Sim, senhor, porque eu comecei a tomar 15 calmantes por dia. E então eu fiquei obesa, eu pesava 130 quilos, e então eu não tinha capacidade nenhuma para trabalhar. Eu não tinha forças, eu não tinha vontade de viver. Eu não me conhecia nem sequer a mim mesma. Havia alturas que eu saía à rua que eu nem sequer sabia o caminho para voltar para casa. Era muito perturbada, muito mesmo. Não me importava mais com os meus filhos, não me importava com mais nada. Era o meu mundo, era eu e aquelas substâncias, não é? Que era uma droga. E essa depressão, ela gerou outros problemas, consequências na sua saúde, a senhora falava. Sim, senhora. Eu tive arritmias, que era um tratamento que eu tinha que ter até toda a vida, né? Tinha fibromialgia, tive eczema também, nódulos na garganta. E eu era um poço de doença, inclusive no meu corpo eu tenho 12 cirurgias. 12 cirurgias que a senhora enfrentou. Sim, senhor. 14 anos vivendo no domínio da depressão. E a senhora chega ao centro de ajuda ainda carregando outro problema. Como a senhora falava, o seu esposo era toxicodependente e veio a falecer. Sim, e o sofrimento ainda se agravou. Sim. Então o meu esposo com 40 anos, ele faleceu com uma paragem cardíaca e eu fiquei sozinha então com 3 filhos. Ainda foi muito pior. Para mim foi como se tivesse aberto o chão e que eu tivesse entrado ali naquele poço. Porque para mim e para os meus filhos ele era o nosso Deus, ele era o nosso tudo. Então eu não via mais saída para mais nada. E então foi quando eu coloquei toda a minha pena em redes sociais
E foi por aí que eu fui evangelizada e conheci o centro de ajuda. Chegou até o centro de ajuda. A senhora falava em relação aos seus filhos, eles sofreram com isso. Sim, senhora. Como é que era a atitude deles na adolescência? Como é que se passou? As minhas 2 filhas voltaram para o mundo, cada vez pior, no álcool, com homens. Elas saíam de manhã e eu não sabia se elas iam voltar no dia a seguir. O meu filho, uma criança muito perturbada, porque ele assistiu à morte do pai sozinho, na altura com 8 anos. E tudo foi muito além, muito além. Uma delas tentou o suicídio e vestidas... No sofrimento. Sim. Dona Cristina, a senhora chegou no centro de ajuda com essa depressão tão profunda. Aos olhos da medicina, a senhora estava handicap, né? com essa impossibilidade, essa invalidez, e uma vida familiar destruída, saúde destruída, a saúde completamente destruída, sim, até que a senhora chega no centro de ajuda, não é? Como o bispo falava, que muitos falam e não sabem o trabalho que é feito no centro de ajuda, em todo o mundo, em Portugal como na França. E quando a senhora chegou e passou a frequentar as reuniões, o estado antigo a gente já conhece. O que é que aconteceu na vida da senhora? Como é que passou a ser a Dona Cristina? Senhor Bispo, no primeiro dia que eu coloquei os pés no centro de ajuda, nessa noite eu dormi como jamais e sem medicação alguma. Onde eu tinha colocado foi onde eu encontrei no dia a seguir a medicação. E a partir daí nunca mais eu tomei medicamento algum. A senhora participou das correntes de libertação, por exemplo, de sexta-feira, como hoje, e a senhora enfrentou essa luta, esse combate, mas obteve a sua libertação. Sim, Desde o primeiro dia, desculpa, a senhora falou que a senhora sentiu-se bem transformada. Primeiro dia que a senhora chega no centro de ajuda, esse lugar que todo mundo, muitas pessoas falam, criticam, julgam, sem conhecer o trabalho sério do centro de ajuda, e o primeiro dia, após 14 anos de depressão, após passar por coma, após passar por internamentos, após passar por tudo isso, o primeiro dia que a senhora já dorme como uma criança. E nem só isso, eu saí completamente diferente. Já não era mais a mesma pessoa, eu parecia que flutuava, não tenho explicação, não era mais a mesma pessoa. A senhora foi curada? Sim, senhora. Liberta dessa depressão? Antigamente não sorria, antigamente não era feliz, mas hoje a senhora pode, como as fotos estão passando e mostram, a senhora pode exalar, pode mostrar que existe uma solução para a depressão. Sim, senhora, sem dúvida alguma. Eu sou a prova disso. E a senhora teve que pagar alguma coisa para isso? Nada. Vindo ao centro de ajuda, alguém obrigou a senhora a fazer alguma coisa? Nada. A vida da senhora mudou? Porque eu nem tinha nada, né? A senhora não tinha nada? Eu cheguei sem nada. Sem nada. Por isso então ninguém podia me pedir nada. E hoje a senhora está completamente curada, sim, liberta. Quem é hoje a Dona Cristina? Hoje a Dona Cristina trabalha, porque ela não trabalhava desde 2001. Então a Dona Cristina hoje trabalha com pessoa... Porque estava considerada inválida. Sim, senhora. E hoje a senhora trabalha? Hoje eu trabalho, sou auxiliar de vida, então eu ocupo-me de pessoas depressivas, deficientes. Aquilo que eu era no passado é aquilo que eu estou agora a acompanhar. Não tinha objetivo nenhum, eu não via nada à minha frente, eu era uma pessoa sem sonhos. Tudo era morto, tudo era vazio no meu interior. Então a Dona Cristina agora, ela vê as coisas de outra maneira, tem a família unida, que eu não tinha, né? Os filhos, por exemplo. Sim, os filhos era cada um por si, né? Sim. E agora estamos unidos, somos mais cúmplices uns dos outros, estamos todos, sobretudo, na mesma fé, que é muito importante, que foi a minha luta também no altar, foi para trazer os meus filhos para a presença de Deus. Porque se eu tive essa transformação, eu queria também trazer os meus filhos, que eles viessem a receber aquilo que eu recebi no centro de ajuda. Curada das doenças, liberta da depressão e hoje cheia da presença de Deus. Sim, senhora. A senhora pode exalar esse sorriso que mostra que a depressão tem cura. Sim, senhor. Bispo, aqui está um testemunho que nós vemos onde a depressão tem cura e que todos aqueles que chegam ao centro de ajuda e ouvem e creem na palavra que lhes é dada, que não é uma palavra religiosa, mas que é a palavra da vida, elas podem sair
desse sofrimento. Bispo Serafim, aí em Paris nós temos o nosso templo, aí em Saint-Martin, não é? Exatamente, nós temos a sede que está situada no 254 Rue du Faubourg Saint-Martin, próximo do metro Stalingrado ou Louis Blanc, e temos igualmente a nossa sede portuguesa, a nossa igreja portuguesa, no número 139, Avenida do Président Wilson, La Plaine Saint-Denis, onde tem reuniões diárias e domingo igualmente. Hoje mesmo haverá já esta reunião às 10, às 15, às 19h30 para lutar contra a depressão, e domingo essa reunião especial que todos são nossos convidados. Então esse templo que nós temos aí em La Plaine, os cultos são realizados em português? São realizados todos em língua portuguesa, de segunda a sexta, pelas 10 horas da manhã, às 15 horas e às 19h30. E domingo, 7h30 e 9h30. Muito bem, então um abraço a toda a comunidade portuguesa em Paris. Dona Cristina, muito obrigado pelo depoimento da senhora. Bispo Serafim, um abraço, Deus abençoe. Igualmente, Bispo, Deus abençoe. Você pode procurar uma Universal mais perto de si. Nós temos várias igrejas espalhadas por toda a Europa. Para você saber qual a morada, por exemplo, você está a acompanhar a programação na Alemanha, ou na Bélgica, ou em Luxemburgo, na Suíça, enfim, qualquer país da Comunidade Europeia ou de outros países também, você pode entrar no nosso site. Você vê aí, olha, o nosso site, igrejauniversal.pt. Bem, se você quer saber as moradas em Portugal, é só você clicar onde tem Portugal. Primeiro aí, ó, clicou Portugal, aparece aí, primeiro aparece a sede da Universal em Portugal, que é o Templo Maior, que fica em uma vila, na Dr. José Espírito Santo 36, onde temos estado diariamente orando por você e pela sua família. Quer saber mais moradas em Portugal? Então você pode passar, vê aí, região norte. Então no norte do país você vê todas essas moradas aí, todas essas cidades aí, tá bom? Para você encontrar o Templo da Universal no centro do país. Então você encontra também aí, você está acompanhando o programa em Coimbra, Leiria, enfim. Grande Lisboa, então você vê aí as moradas na Grande Lisboa. Você mora no sul do país, vai passando, por favor, a página, sul do país. Então, você tem Alentejo aí, Alentejo, você tem o sul do país, você tem as ilhas, a Madeira, os Açores. Bem, para você que quer saber as moradas aqui em Portugal. Você está em outro país, você clica aí, olha, países, e aparecem as bandeiras, você vai exatamente naquela na qual você se encontra, o país no qual você se encontra. E aí é só você clicar que você vai saber as moradas que temos aí, tá bom? Qualquer país, aí você pode ir na bandeirinha que você vai saber. É só entrar então no nosso site igrejauniversal.pt, ou pode ligar também para o número que aparece aí na sua TV, que é o 218-368-008, ok? Muito bem, nós estaremos então nesse domingo na grande concentração de fé e milagres aqui no nosso Templo Maior, com a presença amiga do Bispo Macedo. Traga a sua família, convida os seus amigos. A concentração começa às 9h30, mas chega antes. Quanto antes você chegar, melhor para você ter um local mais próximo do altar. Eu tenho certeza que você vai sair dessa concentração com a sua vida totalmente mudada, totalmente transformada. Agora eu quero convidá-los para a oração. Pega o seu copo com água, o pastor Pedro vai agora orar por você e também pela sua casa, pela sua família. Nós vamos nos unir aqui agora e vamos pedir a Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por todos que ainda estão vivendo o passado de dor que os testemunhos de hoje viveram. Doentes, com a família destruída, o casamento à beira da separação, ou ela passou por um divórcio, está deprimida, e que através desta água, o teu poder venha entrar na vida desta pessoa para que ela encontre forças para neste domingo, às 9h30, estar conosco, neste grande chamado que o Senhor faz a ela para uma nova vida. É o que nós determinamos e que ao beber desta água ela receba a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós a ti consagramos e você que crê, beba da água
e receba a força do Deus Todo-Poderoso. Olha, hoje, sexta-feira, você pode procurar um Universal, porque hoje é dia de libertação espiritual. Hoje é o dia do ponto de luz. E nós teremos meio-dia no nosso templo maior. Eu estarei pessoalmente nessa reunião com vários pastores. Nós vamos ajudar, vamos começar a atender a partir de 10 da manhã. E meio-dia em ponto, teremos uma grande reunião de libertação espiritual. O pastor José foi ao monte nessa madrugada, né, na tardezinha, ele foi com o pastor Gelson consagrar o ponto de luz. Eu também estive no monte em oração e consagrei o ponto de luz. Mostra aí as imagens do pastor José, por favor, consagrando o ponto de luz. Veja aí, ao cair da tarde, eles foram ao monte para apresentar esse ponto de luz. Nós vamos, ao meio-dia de hoje, realizar uma grande reunião de libertação espiritual. No nosso templo maior, na Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Então, mostra as imagens do pastor José novamente. Eles consagraram o ponto de luz. Nós vamos dar para você, vamos fazer o grande trabalho de libertação espiritual. Toda inveja que estiver na sua vida, pragas, maldições, tudo isso vai ter um fim. Você vai ficar livre. Esse mal vai largar a sua vida, vai deixar a sua vida, esteja certo disso. Você vai ficar livre de toda praga, de toda inveja, de toda maldição que estiver nos seus caminhos. Portanto, hoje, ao meio-dia, temos os outros horários também, 3 da tarde e no nosso templo maior, uma grande reunião às 21 horas hoje, 21 horas. Mas você também pode procurar uma Universal mais perto de si. Os pastores estão hoje à disposição, estão prontos para ajudar a todos que necessitarem de ajuda. Você que mora no Porto, procure aí os nossos pastores, procure o Bispo Rodrigo aí no nosso cenáculo, no Porto, na rua Egas Muniz, 485, perto do quartel militar. Você pode procurá-lo aí, ele vai ajudá-lo. Vila Nova de Gaia, na rua do Agüeiro, 151, próximo ao Centro de Empregos, procure o pastor Marco Bueno, qualquer templo da Universal, ok? Você vai ser ajudado, você vai ser orientado. E se quiser nos procurar, estamos no Templo Maior, à sua inteira disposição aqui em Lisboa. Ok? Muito bem, nós estamos no final do nosso programa. Eu queria dizer a todos vocês que estamos vivendo a fé da Fogueira Santa de Israel, a fé de Abraão. Todos os dias, de segunda a sexta, temos a oração com todos os pastores, às 22 horas, transmitido pela Rádio Positiva, também pela página da Igreja Universal no Facebook. Você também poderá acompanhar igrejauniversal.pt no Facebook e você vai poder assistir, acompanhar as imagens, essa oração todos os dias de segunda a sexta, 22 horas, tá bom? Você vai poder orar conosco. Saiba que Deus quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer com que você tenha uma vida de paz, uma vida de qualidade, mas só depende de você. Faça a sua parte, que Deus fará dele. Aqui nós fizemos a nossa parte, nós mostramos os testemunhos. Agora, a sua parte cabe apenas a você. Vamos aguardá-los nesse domingo na grande concentração de Fé e Milagres, com a presença amiga do Bispo Macedo. Ficamos por aqui, a todos um forte abraço. Que Deus os abençoe e até o próximo programa.